Olá, gente! Estamos aqui para mais uma aula de matemática para o 7º ano. Nós vamos continuar com o assunto da aula anterior, operações com frações, e hoje nós vamos ver divisão. Vou colocar aqui minha tela, compartilhar minha tela aqui com vocês, só um instante. Pronto. Então, divisão de frações. E o primeiro problema para exemplificar essa parte diz o seguinte: Ângela separou metade de uma pizza e repartiu-a em pedaços de aproximadamente iguais entre os 3 sobrinhos. Qual fração da pizza inteira cada um ganhou? Então, para responder essa pergunta, nós precisamos fazer que divisão? A divisão de 1/2 por 3, certo? Então, está aqui a nossa pizza inteira. Ela disse que dividiu metade. Então, está aqui metade da pizza, 1/2. Essa metade, ela dividiu em 3 partes iguais. Aqui, dividimos em 3 partes iguais para cada sobrinho, certo? E se a gente considerar aqui, o que cada sobrinho recebeu equivale a essa parte verde, tá certo? Bom, se a gente colocar a pizza inteira novamente, essa parte que está pintada em verde equivale a um pedaço num total de 6 pedaços. Então, equivale a 1/6, certo? Então, o resultado da divisão de 1/2 por 3 vai dar 1/6, certo? Então, essa é a primeira parte, divisão de fração por um número natural. E agora a gente vai divisão de um número natural por fração, certo? O problema é o seguinte: Bianca tem uma caixa em que cabem 12 laranjas. Quantos grupos de 3 laranjas cabem nessa caixa? Bom, a gente tem que dividir 12 por 3. Nesse caso, a gente pode pensar quantas vezes o 3 cabe no 12. Se a gente olhar aqui o desenho, esse 3 aqui vai caber 4 vezes. Então, a gente vai ter 4 grupos de 3. Então, 12 dividido por 3 vai dar 4. Usando essa mesma ideia, a gente vai dividir um número natural por fração. Como assim? Vamos ver o exemplo. Pedro está fazendo biscoitos e se perguntou quantas metades, quer dizer, 1/2 de biscoito, cabem em um biscoito. Eu sei que esse problema é bem simples, mas é só para que vocês entendam a ideia, tá? Para responder essa pergunta, o que a gente está dividindo? A gente está dividindo 1, que é um biscoito inteiro, dividido por 1/2, que é metade, tá? Então, se vocês olharem aqui, uma metade, 2 metades cabem em um biscoito inteiro. Então, quer dizer que 1 dividido por 1/2 vai dar igual a 2, certo? Tá, e a terceira parte aqui é a divisão de uma fração por uma fração. Por exemplo, qual é o resultado da divisão de 1/2 por 1/4? Usando essa mesma ideia de medida, a gente pode se perguntar quantas vezes 1/4 de uma pizza, por exemplo, cabe em 1/2. Então, 1/4 está representado aqui por esse desenho, e aqui está representado metade da pizza. Se vocês observarem, esse pedaço aqui de 1/4 coube 2 vezes na metade da pizza, que é 1/2, tá? E a gente vem aqui para a primeira definição. Para dividir uma fração por outra, multiplicamos a primeira fração pela inversa da segunda. Tá, professora? E o que é inversa, para começo de história? Eu começar a entender aí. Frações inversas. A fração inversa, diferente de zero, é a fração que se obtém invertendo o numerador com o denominador de cada fração. Por exemplo, 3/4, a inversa é 4/3. 2/5, a inversa é 5/2. Tá, vamos fazer exercício, então. Por exemplo, aqui, se eu tenho a fração 2/7, a inversa é 7/2. Se eu tenho a fração 4/5, a inversa vai ser 5/4, certo? Mas ele está pedindo para a gente encontrar, na verdade, o produto. Então, peraí, deixa eu apagar. Volta aqui com a caneta. O produto, vamos lá, ó.
7 vezes 2, 14. 7 vezes 2, 14. Ficou 14 sobre 14, que vai dar 1 inteiro. Deixa eu ajeitar aqui desse lado. Então, ficou 4 quintos vezes 5 quartos. Vamos lá, ó. 5 vezes 4, 20. E 5 vezes 4, 20 também. Vai dar 1 inteiro. Ó, 6 sétimos, inverso. 7 sextos. Multiplicando 6 vezes 7, 42. E 7 vezes 6, 42 também. Então, vai dar 1. E quando for número misto, transforma na fração. Multiplica, soma. Como é que vai ficar essa fração? Repete o denominador, que é 3. Agora vamos achar o numerador. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, ele quer a multiplicação de 7 terços, a inversa, 3 sétimos. Multiplicando aqui, eu vou encontrar 21 sobre 21, e também vai dar, eita que letrinha, vai dar 1. Então, e chegamos ao próximo ponto. O produto de uma fração pela sua inversa é sempre igual a 1. Certo? Mas a gente viu a inversa porque, por definição, deixa eu pegar aqui, por definição, ó, para dividir uma fração por uma outra, multiplicamos a primeira fração pela inversa da segunda. Como é que a gente vai usar isso para multiplicação, para divisão, professora? Chegamos aqui nos exemplos, tá? Efetue as divisões indicadas. O que a gente vai fazer? Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, certo? Mas a primeira aqui não é uma fração, é um número inteiro. Bom, para você transformar em uma fração, você pode colocar o denominador 1 aqui e nada vai alterar, tá? Então, fica 4 sobre 1, a inversa da segunda fração, multiplica pelo inverso da segunda, 5 terços. Multiplicando aqui, a gente vai ter 20 terços. Vamos para a próxima. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Opa, aqui não é fração, coloca o denominador 1, vira fração, certo? Vamos lá. Repete a primeira, 3 quartos, multiplica pelo inverso da segunda, então, 1 terço. Multiplicando aqui, ó, 3 vezes 1, 3, 4 vezes 3, 12. Gente, lembrando que tem que simplificar, tá? Nesse caso aqui, a gente pode simplificar por 3, dividindo o numerador e o denominador por 3, vai ficar 1 quarto. Você também poderia ter efetuado o cancelamento, ó, esse 3 aqui, com esse 3 aqui debaixo do denominador, tá? Vamos pro próximo. Ó, repete a primeira, 3 oitavos. Multiplica pelo inverso da segunda, 5 meios. Multiplicando, ó, 3 vezes 5, 15. E 8 vezes 2, 16. Não dá para simplificar, deixa do jeito que tá, tá? Próxima. Repete a primeira, 1 quarto. Multiplica pelo inverso da segunda, 2 terços. Olha só, dá para efetuar cancelamento, ó, o 2 e o 4, tá? Simplificando tudo por 2, ó, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Aquela anterior não fiz cancelamento, eu simplifiquei, vamos cancelar aqui. 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 3 dá 6, certo?
Então, fica dessa forma usando a definição. Mas, claro, eu vou trazer uma forma bem prática, tá? É um bizu aqui. Por definição, é assim que faz. Mas eu sei que vocês gostam de coisas práticas, tá? Como é que eu vou fazer de forma mais prática, tá? De novo, coloca o denominador 1 aqui, certo? E você vai multiplicar cruzando, certo? Você vai multiplicar esse com esse. Dá quanto, gente? Ó, 5 vezes 4 dá 20. E você vai multiplicar esse com esse. Você vai multiplicar cruzando, tá? 1 vezes 3, 3. Deu 20 terços. Vamos olhar aqui como é que ficou a resposta. Olha aí, 20 terços. Vamos continuar aqui. Coloca o denominador 1, multiplica, cruzando, ó. 3 vezes 1, 3. E 4 vezes 3, 12. Dá para simplificar? Dá. Simplifica, vai dar 1/4. De novo, ó. Multiplica em x. Multiplica aqui cruzando. Certo? Aí, ó. 5 vezes 3, 15. Vai ser o numerador. E o denominador, 8 vezes 2, 16. Gente, atenta para a ordem, tá? Ó. O número que vai multiplicar o numerador da primeira fração equivale ao numerador. E o número que vai multiplicar o denominador da primeira fração equivale ao denominador, tá? Então, vamos lá. Quem multiplica o numerador da primeira fração é o 2, então, 2 é o meu numerador. Quem multiplica o denominador da primeira fração é o 3, 4 vezes 3, 12, é o denominador, tá? Simplificando aqui, vai dar 1/6. Então, não precisa escrever, multiplicar a primeira fração, multiplicando pelo inverso da segunda. Já pode fazer cruzando assim, já sai direto o resultado, tá? Vamos para mais exemplos, tá? Lembrando que o traço de fração significa uma divisão, calcule o que se pede em cada item. Então, a gente tem uma fração, 5/6, e tem um traço de fração, e tem uma outra fração aqui no denominador, tá? Então, esse traço aqui de fração equivale a uma divisão. Então, como é que vai ficar isso aqui? 5/6 dividido por 2/3. Bom, aí a gente pode fazer das duas formas. Cruzando, como a gente já viu, ou repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Fazer os dois jeitos, tá? 5/6 multiplica pelo inverso da segunda, 3/2. Ok? Então, a gente vai obter aqui, ó, 5 vezes 3, 15. E 6 vezes 2, 12. Dá para simplificar, gente. Simplificando numerador e denominador por 3, vai dar 5/4. E como é que é a segunda forma, professora? Assim, ó. A gente vai multiplicar cruzando, ó. Peraí, deixa eu trocar a cor desse pincel. Vou usar o azulzinho aqui para ficar diferente, ó. Cruzando. Multiplica esse e multiplica esse. Peraí que tá muito grosso. Pronto. Então, fica 5 vezes 3, 15. Cadê? 15. E 6 vezes 2, 12. Simplificando, vai dar 5/4. Bem simples, né, gente? Olha a diferença. Olha isso aqui. A gente vai utilizar esse mesmo exemplo, só que a gente vai fazer de uma forma diferente, tá? Eu coloquei aqui o desenho de um sanduíche. Aí a gente tem o pão em cima, pão embaixo, recheio no meio, certo?
A gente vai fazer a mesma coisa aqui com essa fração, ó. Pão em cima, pão embaixo, e aqui, ó, recheio no meio, tá bom? O que a gente vai fazer, ó? Para o numerador, a gente vai multiplicar pão com pão, ó, 5 vezes 3, 15. E para o recheio, e para o denominador, a gente vai multiplicar os recheios, ó. 6 vezes 2, 12. Não pode esquecer de simplificar da mesma forma, tá? A gente vai simplificar aqui por 3, vai ficar 5 quartos. Então, vocês podem observar mesmo resultado aqui, certo? Só que bem mais simples, tá? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então, eu ensinei como que faz a divisão de frações usando a definição. A gente também viu qual o conceito de fração inversa, tá? E vimos duas formas bem práticas de resolver divisão de frações. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer os exercícios, tá? Beijo, tchau, até a próxima.